Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Bíblia Diz. Eu sou Fernando Campos e hoje nós vamos estar falando sobre os Evangelhos. Especificamente vamos estar falando sobre os Evangelhos canônicos e os Evangelhos apócrifos. E eu quero convidar você a assistir a mais este vídeo. Falando a respeito primeiramente, a respeito do significado da palavra, até porque em momentos anteriores eu já havia falado sobre o Evangelho que não é Evangelho, que é um vídeo que eu já tenho no canal, eu até vou deixar a referência dele aqui, que é a respeito do conteúdo da mensagem. Mas hoje nós vamos estar falando especificamente dos Evangelhos, porque eu estou, através desse vídeo, dando início a uma série de vídeos que eu vou fazer, deixar inclusive uma playlist para vocês, que me assistem, a respeito dos Evangelhos, para facilitar a leitura, facilitar a compreensão, dentro do todo, da Bíblia, da Palavra de Deus. E para tanto, eu gostaria de contar aí com a sua ajuda, para você que é novo no canal, para que você estivesse se inscrevendo, também ativando as notificações, através do sininho, e se você gostar do conteúdo que nós estamos apresentando a você, para que você deixasse o seu like, ou joinha, que vai ajudar bastante aí para o YouTube enxergar que nós estamos aí na direção certa. E eu agradeço, e que Deus te abençoe. Falando especificamente aí Evangelho, Evangelho é a tradução da palavra grega Evangelion, que significam boas novas. É uma palavra usada no início do Novo Testamento, por exemplo, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, essa palavra, ela teve origem basicamente aí no Novo Testamento, e especificamente aí no Evangelho de Marcos, onde ela aparece empregada da primeira vez, visto que nós entendemos, conforme entendemos, aí você vai ver mais para frente, o Evangelho de Marcos teria sido o primeiro dos 4 evangelhos que temos na Bíblia aí a terem sido escritos. Então vamos entender o que significa a palavra Evangelho, Se ela veio da palavra Evangelho, que significa boas novas, E depois que essa palavra foi empregada com esse sentido, posteriormente ela acabou vindo a se referir a um estilo, a um gênero literário específico que nasceu ali no cristianismo do século I, Conforme a informação que temos ali da Fides Reformata, número 17, número 1, nós temos essa informação lá. Então, ela foi sendo um gênero literário que surgiu no cristianismo do primeiro século. O Evangelho no singular, essa palavra no singular, ela era referida, foi usada pelos pais apostólicos. Os pais apostólicos foram aqueles que vieram imediatamente após, sucederam os apóstolos na condução da igreja. Então, os pais apostólicos foram aqueles que vieram já no final ali do primeiro século, e seguiram aí mais ou menos até o terceiro século, que seriam o terceiro, quarto século, os chamados pais apostólicos, aqueles que sucederam aos apóstolos na condução da igreja, Então, o termo tanto se aplicava a um evangelho quanto à coleção dos evangelhos, Já a palavra evangelhos no plural, ela só passou a ser usada aí já no final do século II. Justino Mártir, um dos pais apostólicos, ele faz referência aí às memórias compostas pelos apóstolos, que são chamadas de evangelho. Lembrando sempre, que nesse caso o próprio cristianismo, ele provocou o surgimento de gêneros literários aí como as epístolas, por exemplo, que nós temos compondo quase todo o Novo Testamento, e os evangelhos. Evangelhos canônicos versus evangelhos apócrifos. Qual seria a diferença entre um e outro? Basicamente, evangelhos canônicos são aqueles que foram reconhecidos como normativos, como autoritativos, como tendo sido escritos, por apóstolos ou por pessoas que fossem do círculo dos apóstolos. Nessa categoria nós temos aí os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que foram escritos aí no primeiro século pelos apóstolos, ou alguém próximo, como disse. Nesse contexto, só para vocês terem uma ideia, Marcos teria sido o primeiro dos evangelhos que foi escrito,
né? Escrito com basicamente com o propósito de passar informações para a igreja romana, né? Teria sido escrito, portanto, em Roma, com destino então para o público romano, pessoas que para fortalecê-los diante da perseguição e também para compilar, né, as informações que o apóstolo Pedro, no caso, tinha e passava para Marcos, que era para fortalecer. O propósito era fortalecê-los diante do quadro de perseguição, né? Foi escrito por volta do ano 60. Nessa época era o período em que Nero já era imperador, né? Então havia uma perseguição na igreja, razão essa pela qual esse evangelho então teria sido escrito. O evangelho de Mateus já teria sido escrito também em meados, já na metade da década de 60, né? Por Mateus o publicano, esse sim um dos apóstolos, provavelmente usando aí o evangelho de Marcos como base ou como fonte, né? Onde ele volta-se a escrever esse evangelho para os judeus, especificamente para os judeus. Posteriormente, quando a gente for falar de cada um desses evangelhos, a gente vai estar passando mais detalhes, mais informações, né? Lucas, por exemplo, ele já foi escrito pelo médico gentil Lucas, que foi companheiro de viagem do apóstolo Paulo, né? Que é retratado, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, que também é de autoria dele, né? Ele teria sido publicado aí no final da década de 60, ou seja, já no finalzinho. Então, um foi no começo, um no meio, outro no final, né? A partir de uma pesquisa que o próprio Lucas fez da tradição oral escrita que remontava aos próprios apóstolos. E isso a gente pode ver, por exemplo, quando você vê o Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhos oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então você vê que o Evangelho de Lucas, por exemplo, foi escrito com esse propósito, né? Mas foi baseado numa pesquisa, ele se aprofundou nos temas, né? Porque Lucas não foi alguém que conviveu diretamente com Cristo, né? Mas conviveu com o apóstolo Paulo, especificamente, e teve também contato posterior com os apóstolos, da mesma forma que Paulo também teve, né? E por último, nós temos o Evangelho de João, né? Que foi escrito já entre o ano 70 e 80, né? Da década de 70 ou década de 80, né? Onde João escreve a partir do seu próprio testemunho ocular, dando uma visão, né? A partir do seu próprio entendimento a respeito de quem, da pessoa e da obra de Jesus Cristo, né? Um evangelho de cunho muito mais abrangente, muito mais universal, como nós vamos ver posteriormente, né? Já a respeito dos evangelhos apócrifos, o nome vem do grego apócrifos, que significa oculto, secreto, né? Eles foram escritos por várias razões. Evangelhos esses que foram escritos por diversos motivos, como por exemplo, devoção, né, à pessoa de Cristo, né, satisfação da curiosidade, por exemplo, a respeito da infância de Jesus, novas tendências que estavam surgindo no meio da igreja, disputas doutrinárias também entre as igrejas, as comunidades que estavam se dividindo e por conta dessa divisão, algumas achavam que tinham que ter a sua própria fonte de informação, né? Agora, por que eles são vistos aí como oculto ou secreto, essa palavra, né, que já fala? Porque, em grande parte, esses outros evangelhos, exceto os 4 que foram reconhecidos como inspirados, chamados aí de canônicos, esses evangelhos foram escritos por autores, em sua maioria, não na sua totalidade, por autores gnósticos, com o propósito de quê? Eles difundirem suas ideias, né? Utilizando-se aí da autoridade apostólica, utilizando às vezes nomes, se apropriando, por exemplo, dizendo que o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Tomé, por exemplo, a gente está citando o nome desses dois aí, né? Então se utiliza do nome de um apóstolo
mas incute dentro desse evangelho ideias que são gnósticas, ideias que estão procurando colocar, por exemplo, vamos citar aqui a ideia de que Cristo, Jesus Cristo, não teve um corpo físico real enquanto esteve com os homens aqui. Por exemplo, falando que por ocasião da sua crucifixão, quando ele estava lá crucificado, o corpo dele teria se dissolvido, né? Porque não era um corpo físico mesmo, né? Então seria uma ideia dessas aí que estavam sendo incutidas ali, a questão do conhecimento como fonte de salvação, e entre outras coisas, né? Então, alguns exemplos desses evangelhos apócrifos, eu vou colocar os nomes aí na tela. Nós temos, por exemplo, o Evangelho da Verdade, o proto-evangelho seria um prólogo, né, do Evangelho de Tiago, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Tomé, o Livro da Infância do Salvador, entre outros. Tem uma porção de outros evangelhos considerados aí apócrifos, né? Tem o Evangelho de Judas e outros, né, que a gente poderia estar citando. Mas eles não são reconhecidos, né, pela Igreja Evangélica como inspirados, né? Então, meu propósito aí, como disse, é eu trazer para vocês uma série de vídeos sobre esses evangelhos. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Uma visão panorâmica para que você possa ter conhecimento de cada um deles e ter aí, né? Desperte, quem sabe, desperte o seu interesse em estar lendo esses evangelhos que relatam a respeito da vida, da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e eu espero poder vê-los numa próxima oportunidade. Até mais!